aqui novamente, eu, Carlos Azeitona, juntamente com a professora Morena, no projeto Entenda a BNCC, comentando sobre o ensino religioso após a homologação da Base Nacional Comum Curricular. Professora Morena, em ensino religioso, a base informa na página, quem está nos acompanhando, na página 435, as 6 competências específicas do ensino religioso, né, para o ensino fundamental. Pessoal, vamos fazer uma leitura, né? A cada leitura das competências, a gente para e vamos fazer os comentários sobre essas competências. Então, a primeira diz lá, conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições e movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos, professora. Isso. Poderia comentar um pouco? Essa primeira competência, para mim, é a mais importante. Por quê? Quando a gente começa a olhar para a religião como ciência, eu falei isso um pouquinho já no nosso primeiro bloco, né? Eu falei como uma ciência que tem um objeto de estudo, tem uma metodologia, tem uma estrutura. Quando a gente traz isso para dentro da sala de aula, ela é muito mais interessante para o nosso aluno. Não é uma visão que está nem próxima dele, porque se ele é religioso, e não é distante dele se ele é uma pessoa que é ateu, por exemplo. Sim. Né? Não tem essa movimentação. Então, esse verbo conhecer, ele vai ser a base desse primeiro pilar aí, dessa primeira competência. Porque se a gente conhece as questões filosóficas, científicas, estéticas e éticas das tradições e dos movimentos religiosos, a gente vai conseguir atrair muito melhor o nosso aluno. A competência de conhecer a religião como ciência vai pedir de nós, professores, que nós estudemos as religiões um pouco mais a fundo. Sim. E que procure novas identidades, novas simbologias, novos artefatos religiosos para fazer isso. Correto. Perfeito. Pessoal, a segunda competência diz lá, compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços, professoras, e territórios. Exato. A primeira visão que nós temos de religião, a gente tem que ligar o aluno ao local aonde tal religião surgiu. Quando a gente vê o contexto histórico que nasceu aquela religião, a gente começa a entender por que os pressupostos daquela religião são feitos daquele jeito. E nós conseguimos mostrar para os alunos como é que cada tradição colocada em cada lugar chegou até nós e por que o cristianismo seguido hoje é diferente do cristianismo seguido no Império Romano. E é diferente, o judaísmo de hoje é diferente do judaísmo de 5.000 anos atrás. Correto. Certo? Ou o hinduísmo mesmo, né? Que é uma religião que é um pouco mais distante da gente, né? Colocar como é que os indianos serviam, né, os seus deuses 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, e como é que é feito hoje? Como é que essa religião chegou no Brasil? Trazer um pouquinho mais da identidade da religião, da onde ela saiu e como ela chegou no Brasil, vai gerar o quê? Uma necessidade de conhecimento daquele aluno e falar assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que um lugar tão distante poderia mandar uma cultura e uma filosofia diferente da que eu estava acostumado. E isso gera uma certa curiosidade no aluno, deixa a coisa um pouco mais interessante. Para os professores que tiverem a oportunidade de utilizar mapa e mostrar a trajetória da religião de maneira, de novo, vou afirmar isso, né? Nessa maneira científica, ela vai ser um pouco mais forte e mais interessante para os alunos. Até também porque a primeira competência diz, né, nos pressupostos científicos, né, filosóficos, estéticos e éticos. Eu também achei interessante nessa segunda competência, professora, foi o compreender. O verbo. Compreender, ninguém está dizendo ali para debater, né? É compreender e é claro, como diz, respeitando o quê? Os diferentes tempos, espaços, né? E a questão de território, né? Bom, a terceira competência específica do ensino religioso diz lá, reconhecer e cuidar de si,
do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida. Na história da religião, a gente vê que a maior parte das religiões, ela surge para a preservação da sua própria comunidade. Sim. Então, era a proteção da tribo de Israel. Era a proteção de um grupo que seguia uma pessoa. Era a proteção de uma vila que seguia tal deus ou que seguia tal elemento da natureza e que eles queriam ser mais fortes do que aquela outra tribo que servia a outro deus. A religião, ela não nasce... Essa é uma visão que a gente tem que entender que ela não nasce da guerra. Ela nasce da preservação da vida, do clã. E por isso que esse reconhecimento, né, de quem nós somos, de quem o outro é, da nossa comunidade, do lugar onde a gente habita, é o cerne, né, do ensino religioso. Se a gente não mostrar que a vida do ser humano e da onde ele habita, né, a natureza envolvendo isso, ele é o fator primordial de uma religião, ou de qualquer religião, ou do humanismo, por exemplo, a gente não vai conseguir dar procedência ao estudo religioso. Por isso que eu falo, né? Quando as pessoas geralmente comentam a questão da língua portuguesa, né? Mas eu vejo o quanto rica é a nossa língua, né? Nossa língua mãe, quando você reconhece o significado do verbo. Sim. Reconhecer. Por exemplo, professora, a quarta competência. Olha que interessante, que eu acho que está faltando um pouco isso hoje até nas redes sociais, né? Muito. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser, professora, e viver. Essa, eu não sei se ela é a mais difícil, mas ela é uma das mais difíceis da gente promover dentro de sala. Porque quando a gente fala sobre a convivência com o outro, a gente está falando assim, muito bem, então o seu colega, ele é um praticante do candomblé. O coleguinha do lado vai numa igreja neopentecostal. O do outro lado é um católico fervoroso. O do outro é um ateu. E todo mundo vai ter que ter diálogo e conviver em paz entre si. E essa convivência, se ela for muito bem estruturada pelas escolas, pelas equipes pedagógicas e pela docência, vai ter transformações mundiais, eu diria. Nossa, olha... Oremos. Oremos em todas, né? Oremos porque Oremos, é o essencial, né? Não, e quando essa convivência, né, a gente que está em sala de aula sabe que a convivência com o diferente, ela tem sido cada vez mais difícil. A potencialização de conflito, porque você pensa diferente, já é algo que é um estopim para quase uma guerra dentro de sala. E se dentro de uma aula de estudo religioso, de ensino religioso, o professor não tiver o cuidado... E é um cuidado mesmo, né? E pessoal, a gente vai ter que ser muito fino na hora de dar aula de ensino religioso a partir dessa nova questão, né? Eu vou falar um pouquinho agora com relação a... Essa matéria, ela não é uma matéria obrigatória no ensino público, né? Sim. Mas cada escola tem a liberdade de ser uma escola confessional. Particular. Uma escola particular, ela vai poder ter autonomia, né, de escolher e tal. Mas essa questão, por exemplo, numa escola pública, que vai ter liberdade do aluno de ver ou não, que o professor de ensino religioso faça com que os alunos queiram ir para sua aula. Por causa dessa convivência pacífica. E por causa dessa liberdade de pensamento. No mundo onde a gente está tão encaixotado em algoritmos e pensamentos controlados pelas redes e pela internet, que a gente tem algum lugar para ter essa liberdade de pensamento. E se for numa aula de ensino religioso, a gente vai estar quebrando paradigmas muito além. Assim. Não, e isso que eu acho maravilhoso, professora, que você comentou, porque hoje essa molecada, né, que isso aqui é no fundamental, estão lá com seus 10 anos, 12 anos, 13, né? Aí estão entrando no ensino médio, vamos pegar do 9º ano, e geralmente são essa faixa etária, né, do 7º, 8º e 9º, que já começam a questionar quase tudo, e não tem um pouco a paciência, né? Porque, querendo, o mundo moderno, né? Tem os seus prós e contras, né? O imediatismo, né? Sim. Então, muito imediatistas. E querendo, sabemos aí o escândalo que está vindo das redes sociais, né?
que é você tendencionar as pessoas a fazer algo que você não queira, mas ela faz isso, né? Ela tendenciona. A questão de likes é uma coisa, a questão de curtida é outra. Então, não é que a gente seja contra as redes sociais, jamais, mas ela faz essa tendência e ficou muito claro, né, a separação, né? Pessoas que gostam disso, não gostam daquilo, tal, porque a função da rede é o quê? Que você fique mais tempo, né, no seu celular. E isso é interessante que os alunos, como a professora comentou, venham para essa aula, né? Não é para... Ninguém vai estar falando de religião, né? Mas assim, esse item 4, como a senhora falou, não que seja mais difícil, mas é delicado, que é a questão da convivência, né? E a promoção da liberdade de pensamento. Que é uma coisa que está lá nos objetivos, naqueles 4 objetivos que a gente já viu antes, a gente vê que a liberdade de pensamento é um dos objetivos dessa matéria. Bom, pessoal, e aí a nossa 5ª competência, né? Olha o verbo. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente, professora. Essa é o drama, né, do ser humano brasileiro. A gente acha que a gente não pode discutir religião, política, nem economia. Então, metade desse ponto a gente já tira, né? Já tira aqui porque... porque não discute. Sim. Mas tomara que se discuta. Quando a gente começa a fazer análises de como que a religião influencia uma decisão política, como que a religião influencia um movimento social, como que a religião influencia a proteção do meio ambiente ou prejudica a proteção desse meio ambiente, como que ela potencializa o cuidado com a saúde ou negativiza o cuidado com a saúde, né? Tem uns absurdos aí, gente. Tem algumas religiões que nós vamos ter que falar, olha, essa religião tem pontos ótimos, mas ela não promove, por exemplo, uma saúde adequada, né? Porque ela acha que é errado, sei lá, tomar remédio, por exemplo, né? Não dá pra gente trabalhar com isso, né? E como que a religião também está trabalhando com as tecnologias? Hoje a gente está tendo um movimento muito interessante de como que as religiões estão se utilizando das redes sociais, até dentro dos seus cultos, né? Sejam eles quais forem, como que a tecnologia está sendo utilizada. Mas é a análise. E vamos lembrar o que é análise. É você pegar vários fatores e registrar uma conclusão. Não é, de novo, já chegar com os pressupostos. O nosso objetivo aqui é quebrar esses pressupostos anteriormente existentes para dar uma quebra no processo. E a questão que eles falam de analisar, né, professora, as relações nos campos da política, né? Não a questão política partidária. Não é a questão da política partidária, né, pessoal? Porque senão ainda vamos entrar em outra vertente. Aí não é nem analisada. Aí é ciência política. Aí é ciência política. E daí vai ser quebra-pau mesmo, porque cada um vai defender o seu, né? Bom, e o último e não menos importante, mas olhem só qual é a 6ª competência do ensino religioso, que diz lá: debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso. Professor, me dá até treco quando a gente lê essas coisas. De modo, né, a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e pela cultura da paz, professora. Aqui até aquela metade ali já me deu. Não, e eu acho que quem primeiro, né, temos que ler a frase inteira. Sim, no contexto geral, né? Porque o debater, problematizar e posicionar-se é frente ao discurso da prática da intolerância, da discriminação e da violência. Nós vivemos hoje numa sociedade onde a violência religiosa, ela acontece de todos os lados, né? A mídia traz, né? Tá trazendo direto porque a pessoa é do candomblé, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Os próprios cristãos também, né? Por exemplo, hoje você se posicionar como um cristão evangélico é um absurdo, né? Tem muito evangélico que já não quer mais ser chamado de evangélico. Eles estão inventando uma nova nomenclatura por causa do que está acontecendo na sua história, né? Mas a promoção da tolerância e do debate com argumentos e dados vai ser a base para a gente conseguir esse pilar. Quando você promove uma pesquisa onde você vai mostrar num mapa
ou no Brasil, onde está acontecendo os dramas para eles enxergarem, né? Porque isso a gente está falando de um aluno de 8º e 9º ano, né? Que vão chegar nesse problema de debater, problematizar e tal. Sim. Quando você tem essa possibilidade de fazê-los utilizar de recursos para levantar dados, levantar o que acontece no Brasil, que vai vincular toda essa questão de perseguição religiosa, e pode começar no mundo, falar assim, tem cristão sendo morto na Indonésia, Sim. tem animista sendo morto nos Estados Unidos. Teve na África perseguição, né, religiosa, Sim, né? entre eles mesmo, entre né? eles. Ou o que é o caso de Israel e Palestina, que além de território, é uma questão religiosa. O próprio Estado Islâmico, qual que é a linguagem dele? Mas trazer para perto e falar assim, o que na sua cidade aconteceu? Existem reportagens sobre isso, dá pra trabalhar desse jeito. Acho que é o desafio. O nosso desafio aqui, pessoal, é controlar o nosso tempo. Tão difícil! Esse é o nosso desafio aqui, controlar o nosso tempo. Pessoal, encerramos mais um bloco e, infelizmente, professora, o nosso próximo bloco será o último. O último. Né? Então, passa tão rápido, né? Como eu falo, conversar sobre ciência no geral, né? Sim. É fantástico, é maravilhoso, posicionar-se, né? Como diz a própria, né? A competência, debater, problematizar, né? Mas vamos deixar para o próximo bloco comentarmos aí as posições, as considerações finais da professora, né, Morena. Aguardem, não percam. Até a próxima.